Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Infraestrutura Web, dando início ao módulo de SSH. Tá? SSH é muito importante hoje no gerenciamento de servidores, infraestrutura e tudo que diz a respeito quando a gente trabalha com servidores web, né, mais em específico. Mas o SSH também serve para gerenciamento de servidores em geral. Vamos começar entendendo aqui de uma forma simples os conceitos básicos para você ver o que é. O SSH é basicamente Secure Shell. Tá? A gente tem essas siglas SSH que significa Secure Shell, né? Segurança Shell, basicamente assim, segurança através do terminal, do que seja, ok? Como eu já havia comentado com vocês. Bom, nada mais é do que uma forma segura de acessar o nosso servidor remoto, ok? Porta padrão é a 22, certo? Isso daqui é muito importante que, apesar de ser a porta padrão que a gente utiliza a 22, não é sempre utilizada a 22. Por exemplo, no dedicado da Dunk Code, não é a porta 22, certo? Essa daqui é uma convenção que tem, só que, assim, vamos dizer que a maioria utiliza a 22, só que outros também não utilizam. Não necessariamente precisa ser essa porta. Um exemplo dessa questão de porta, quando a gente fala sobre infraestrutura, por exemplo, os sites hoje utilizam a porta 80, certo? Mas tem diversos sistemas aí, geralmente sistemas internos que você vai acessar que não é a porta 80. Você coloca dois pontos e a porta 8090, 8080, que seja, né? Então, por padrão é 22, mas não é sempre. Bom, se você está se perguntando como é que a gente acessa hoje um servidor remoto através do nosso terminal ou no Windows, que a gente tem o prompt de comando, é muito simples, tá? Já tem suporte nativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não precisa baixar nada a mais se você está utilizando Windows 10, por exemplo. E se você tem Mac ou Linux, aí você já tem suporte nativo desde sempre, sempre teve, tá? Porque é baseado no sistema Unix, então sempre teve o suporte. O Windows, se eu não me engano, começou a ter suporte no ano de 2015, tá? Até hoje eu nunca tive problemas utilizando direto o terminal do Windows, mas eu gosto sempre de dizer que ele é mais limitado e é uma coisa recente, enquanto o Mac e o Linux sempre teve essa opção por ser baseado no sistema Unix, ok? Alternativas no Windows, caso você não esteja com o terminal, é o PuTTY, que a gente vai ver nas próximas aulas, beleza? Mas a princípio, se você está no Windows 10, aí você vai conseguir utilizar tranquilamente. Bom, vantagens que a gente tem de utilizar o SSH. Obviamente que é trabalhar na minha máquina, da onde eu estiver, em qualquer lugar do mundo, acessar o servidor remoto, tá? A partir do momento que eu acesso meu servidor remoto e estou no terminal ali, eu tenho controle total sobre o meu servidor e as minhas aplicações. Até por causa que os servidores hoje que a gente utiliza, a maior parte é Linux. E a gente consegue fazer tudo pela linha de comando, né? Pelo próprio terminal. Então, é muito bom por causa que a gente está trabalhando de uma forma segura, certo? Encriptografada. E a gente tem total controle de tudo que está acontecendo. Beleza? Como que a gente se conecta no SSH? Assim como qualquer outra aplicação que requer que tenha uma conexão, a gente precisa de um endereço de IP e a porta, certo? Só que aqui entra uma questão. A gente sempre vai precisar de um endereço de IP e porta, ok? Só que a forma que a gente autentica a nossa entrada no servidor pode ser tanto com login e senha, que não é recomendado, mas assim, não tem problema caso você queira isso, ou utilizando uma chave de segurança, que é o que é recomendado. Eu vou ser sincero, eu utilizo tanto um quanto o outro, beleza? Mas a chave de segurança sempre é mais recomendado, que é basicamente um arquivo que você tem, que você utiliza isso para autenticar. Mas caso você prefira login e senha, também não tem problema, eu vou te mostrar as duas maneiras aqui no curso, certo? Bom, é basicamente isso, não tem segredo. Aqui eu estou pegando uma imagem para demonstrar o terminal, que não tem nada demais, é realmente assim só para vocês irem clareando. Que vocês devem estar se perguntando, bom, mas isso que o Gui está mostrando é o que a gente viu no módulo anterior de dedicado, né? E é de fato, como eu falei, aquele terminal que vocês viram no WHM da web é como se fosse o terminal mesmo que a gente vai trabalhar aqui. Só que, de fato, agora a gente vai fazer a autenticação, a gente vai fazer uma conexão segura. Só que tudo que a gente fazia lá, a gente faz aqui também. Só que lá a gente estava utilizando a web, o navegador, e meio que estava simulando o terminal, certo? Aqui a gente realmente vai utilizar o terminal, mas é o que vocês viram lá, é a mesma interface. A gente tem aqui, por exemplo, o nome do diretório, aqui está mostrando o comando que foi utilizado, que é o ls, que é bem comum, que é para listar os arquivos no diretório, né? Eu já até havia mostrado isso para vocês. E não tem segredo, aqui o nome do usuário, e é basicamente o que vocês viram. Tem mais uma imagem aqui que é para demonstrar, eu peguei da Hostinger, né, que
não tem segredo, é como se você estivesse conectando em qualquer outra coisa. SSH Client, que é a gente, né, a nossa máquina, e através da porta 22, ou a porta 22, a gente conecta no SSH Server. Lembrando que essa porta aqui, ela varia, tá? Não precisa ser sempre a 22, beleza? Então essa aqui foi uma introdução sobre o nosso módulo de SSH. Obviamente que a gente vai ver na prática tudo isso que eu estou falando, vocês vão ver. Só que também não esperem assim muita coisa, por causa que é aquilo que vocês viram no módulo anterior. Só que aqui, só para vocês entenderem a diferença do que eu mostrei lá e aqui, é que nesse módulo a gente vai de fato autenticar, a gente vai utilizar o terminal mesmo e fazer da forma profissional. Lá eu introduzi para mostrar que no WHM ele já é tão poderoso, né, um painel para gerenciar ali suas hospedagens, né, através do VPS, se você tem um VPS ou dedicado. Aqui a gente vai fazer realmente na mão, vou mostrar mais alguns comandos, principalmente o comando de como se conectar e muito mais. Nessa aula de introdução foi isso, espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima. Forte abraço e até lá! Olá e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do treinamento de infraestrutura web da Dunk Code. Vamos conectar no SSH hoje utilizando o dedicado da Dunk como exemplo. Lembrando que hoje, quando você contrata absolutamente qualquer serviço, exceto hospedagem, inclusive algumas hospedagens te dão acesso ao SSH, tá? Mas por padrão, eu realmente recomendo um VPS, um dedicado ou soluções cloud que a gente vai ver da AWS. O processo que a gente vai fazer para conectar hoje é muito simples. A gente vai conectar através da porta 22022, que no caso é a que é utilizada no WHM, tá? Na maior parte dos dedicados. E a gente vai utilizar o processo de login e senha, ok? Se der tempo ainda nessa aula eu mostro para vocês o processo de como logar na AWS que eu tenho utilizando a chave de segurança, mas aqui realmente o foco é introduzir o SSH, que é o que eu vou fazer. Vocês podem abrir o prompt de comando do Windows, vindo aqui e colocando cmd, certo? Beleza, você poderia abrir aqui. No meu caso eu gosto de utilizar o Commander, que é mais completo, eu já ensinei como é que instala ele no curso, ok? E assim, galera, se você não tem dedicado e está acompanhando aqui, realmente para ter o conhecimento de infraweb, da infraestrutura, não tem problema se você não tem um VPS ou dedicado. Acompanhe aqui, por causa que depois, mais para frente, quando você tiver, você vai utilizar, vai ver essas aulas novamente ou já vai ter o conhecimento, ok? Sem segredo, SSH é o comando inicial que a gente utiliza, nome do usuário que a gente quer logar no sistema, arroba, aqui a gente vai colocar nosso endereço de IP, 162.214.76.74 é o meu endereço de IP, só que aqui eu vou configurar a porta que eu quero, então eu vou colocar o parâmetro "-p" aqui, traço "p", e a porta vai ser 22022. Eu vou dar um Enter, vamos ver se conecta. Como vocês podem perceber, já conectou no meu dedicado, agora eu só preciso colocar a senha, ok? E para eu colocar a senha, eu já tenho ela aqui pronta, eu vou dar aqui deixa eu dar um Ctrl V aqui direto. E a gente já conectou com sucesso, eu já estou logado no dedicado, ok? Como vocês podem perceber, a interface é praticamente igual do que eu mostrei no WHM para vocês, e é verdade. Só que aqui eu vou aproveitar o embalo que eu tô para mostrar para vocês alguns comandos muito importantes quando a gente fala de gerenciamento de servidor, beleza? Bom, primeiro vamos navegar para o diretório principal do nosso dedicado, indo em cd/ desse jeito aqui. Se eu der um ls, eu já vou ver tudo que tem aqui sendo listado, já havia mostrado esse comando para vocês, não tem segredo, ok? Bacana, então, tô aqui. Bom, a gente pode começar vendo que aqui eu tenho algumas pastas, justamente porque eu estou no diretório principal, né? Eu naveguei para cá. Vamos começar explorando o comando mkdir, que é para fazer um diretório caso eu queira aqui. Vamos testar mkdir, que seria faça um diretório, né? Mk é make, né? Aqui de uma forma curta, dir é directory. Então, se eu quiser colocar testes, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se foi criado realmente um diretório testes. Vamos dar um ls. A gente percebe que foi criada uma pasta chamada testes, utilizando o comando mkdir. Beleza, então. Como é que eu faço agora se eu quisesse remover esse diretório? Bom, existe o comando para remover pastas, certo? Só que esse comando eu não vou mostrar por quê, pessoal? Por causa que esse comando, se tem coisa dentro da pasta, não vai ser deletado. Então eu prefiro mostrar o comando que já deletaria tudo que tem dentro da pasta e a pasta em si. Para isso a gente utiliza o rm, parâmetro R, que significa recursive, que é recursividade, e daí deleta a pasta e tudo que tem dentro dela. Então vamos colocar testes. E
Remove Directory Tests, isso daqui... Bom, eu vou colocar Y, que significa yes. E a princípio foi, deixa eu testar, vamos dar um ls. Tá aí, a pasta testes foi removida. Vocês percebem que não tem mais o testes aqui, eu dei o ls. Beleza, vocês aprenderam como criar diretório, vocês aprenderam também como deletar um diretório com os arquivos dentro. Tem um comando interessante também aqui, que é para a gente dar permissão em algum diretório. O que significa dar permissão em algum diretório? Imagina que no seu site que você subiu, você tem alguma pasta que os usuários precisam fazer uploads de arquivo. É comum quando a gente trabalha com upload de arquivo, certo? No seu site. Deixa eu dar um clear aqui para limpar a nossa tela. Então, o comando que eu quero mostrar é o chmod. O chmod é basicamente, ou chmod, é para a gente dar permissão em algum diretório para ter a devida permissão que a gente quer. Eu não vou entrar em níveis de acesso aqui, por causa que eu geralmente já dou a permissão 777. Isso quer dizer que o meu usuário ele pode ler, escrever, né, e modificar o diretório à vontade, assim como colocar arquivo, e é geralmente isso que a gente utiliza. Beleza? Então, o que eu poderia fazer aqui? Novamente, deixa eu dar um ls aqui para mostrar as pastas que tem. Se eu quisesse criar, vamos refazer e criar uma pasta novamente, eu nem precisava ter deletado, mas só refazendo os passos. Vamos criar uma pasta simulando mkdir uploads, tá? Criei uma pasta uploads, se eu for dar um ls, tá aqui o uploads, refazendo os passos. Como é que eu faço para dar a permissão? Eu poderia dar um chmod, desse jeito aqui, 777 e o nome do diretório, uploads, tá? Então, agora o meu uploads ele já está com a permissão, certo? Ele já está com a permissão. Então, só que tem um porém. Se a gente tem outras pastas dentro dessa pasta, imagina que você tem uma pasta, aí dentro dessa pasta tem outras, e você quer dar permissão em tudo. A gente utiliza novamente o parâmetro de recursividade. A gente utilizaria o chmod -r, pode ser aqui em minúsculo. Deixa eu colocar em maiúsculo para garantir que eu sempre utilizo. Realmente eu não sei se tem diferença, mas a fim de evitar erro, eu vou colocar o 777 novamente e o uploads. Você percebe que realmente não me mostrou nada aqui. De fato, quando não mostra nada depois de eu ter executado um comando é porque funcionou. Só que a diferença é que o "-r" significa a flag, né, o parâmetro recursividade, recursive. Então, tudo que está dentro ali vai ter a permissão também 777. Isso é muito útil. Por exemplo, se você tem um site em WordPress e já tem algumas pastas ali com upload de arquivo e você quer dar já toda a permissão, tá? Isso daqui é um comando muito utilizado hoje em gerenciamento de servidor. Tem que ter para realmente colocar a permissão nas devidas pastas. Principalmente se você está levantando um servidor na mão, que não é bem o nosso caso aqui. Deixa eu dar um ls novamente. A gente tem o uploads. Perceba que agora ele está com uma cor diferente, né? Isso por causa que realmente ele está com outro tipo de permissão. Eu vou agora deletar ele. Então eu vou dar aqui novamente, rm. E a gente pode dar o meu, direto o uploads aqui, rm-uploads. Yes, pronto, deletado. Então, galera, nessa aula vocês aprenderam como logar no SSH de vocês de uma forma bem tranquila. Tá? Se você contratou um dedicado na HostGator ou VPS, a mesma senha que você utiliza para logar no WHM é a senha que você utiliza para logar aqui, ok? Bem tranquilo e fácil. Nessa aula foi isso. A gente vai ter uma próxima aula onde eu quero mostrar outra ferramenta para você se conectar no SSH, certo? E na última aula eu vou te dar mais alguns comandos essenciais para gerenciamento de servidor Linux. Dentre eles, mostrar tamanho de pastas, ver o que está consumindo mais recurso, mas de uma forma diferente do que eu já mostrei até agora. E a gente vai dando sequência ao treinamento de infraestrutura web. Espero que você tenha gostado. Dúvidas, não deixe de perguntar. Um forte abraço. Para você encerrar aqui sua sessão, você pode dar um exit desse jeito aqui e a gente fechou. Beleza? Um forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Muito bem, pessoal. Nessa aula bônus eu quero explorar mais uma ferramenta com vocês que me ajudou muito no início, tá? Que se chama Put. Basicamente o Put, aqui, esse daqui é o site, ele é bem simples mesmo. Put is an SSH and Telnet client, desenvolvido originalmente por Simon, exclusivo para o Windows, tá? O Put ele é um open source software. E, enfim, basicamente o Put, caso você queira, você consegue gerenciar os seus servidores aqui, você consegue conectar de uma forma mais fácil, vamos dizer assim. Enfim,
Tá? Então aqui eu vou abrir uma conexão bem simples utilizando o put, que é basicamente o que a gente fez na aula anterior. Então para você baixar o put, você clicaria aqui, tá? Você faria o download, então clique here. Aqui você teria algumas opções do put para você escolher. Eu recomendo sempre que você pegar no formato .msi do instalador, você pode escolher 32 bit ou 64 bit, vamos pegar aqui 64 bit, certo? Vai começar aqui a baixar pra gente, ele é extremamente leve, tá? Por isso que é bacana você ter na sua máquina também. É sempre uma alternativa do que utilizar o prompt do Windows ou o Commander aqui que eu já mostrei pra vocês. Você instala, executar, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você daria Next, Next, e aqui você faria a instalação. No meu caso, eu vou cancelar porque eu já tenho o put instalado. Então, o próximo passo, depois que você instalou o put, você poderia abrir aqui seu iniciar, a gente procuraria pelo put, desse jeito aqui, a gente iria abrir. E, pessoal, o que acontece? Existem muitas opções aqui que tem para explorar, tá? Mas aqui eu realmente só quero fazer o básico, até por causa que realmente é uma aula bônus, tendo em vista que hoje o Windows já está com suporte nativo para você trabalhar com SSH, mas aqui, vamos supor, porta 22 é o padrão, como eu já havia comentado, só que no nosso caso é o quê? 22022, o dedicado da Dunk, que eu estou usando como exemplo aqui com vocês, um dos dedicados, né, na verdade, 162.214.76.74, você colocaria aqui o seu ID, certo? E aqui, pronto, vamos abrir uma conexão. Ó, the server host key is not cached in the registry. You have no guarantee that the server is the computer you think it is. Bom, aqui basicamente está dizendo que é para se a gente confia ou não. É sempre normal essa mensagem, tá? Você vai dizer assim, ó, if you do not trust this host, hit cancel para abandonar a conexão. No nosso caso, eu confio, eu sei o que é. E aqui entra um porém. Lembra na aula anterior que eu mostrei o comando que envolvia o root? Aqui a gente vai ter que dizer como que a gente vai querer logar. Eu vou dizer que é root e logo depois aqui já vai pedir a minha senha, certo? No meu caso eu já tenho a senha aqui, deixa eu mostrar, não mostrar a senha, mas colocar aqui. Bom, eu loguei. Realmente o que estava acontecendo ali era o Ctrl+C e Ctrl+V que não estava funcionando. Mas agora, se a gente for ver aqui, eu já estou logado, vou dar um clear aqui para limpar essa tela. E a gente está logado aqui no servidor da Dunk Code e dessa vez utilizando realmente o put, né, que é um cliente 100% SSH. Beleza? Então aqui eu poderia depois fechar minha conexão, vamos fechar aqui, close the session. E aqui vocês têm mais uma, vamos dizer assim, mais uma ferramenta no arsenal de vocês. Bem tranquilo de usar, tá? Mas se você está feliz com o terminal do Windows, você pode usar ele tranquilamente. Só lembrando que o put ele realmente é dedicado 100% a isso, eu deixo aberto caso vocês prefiram um ou outro. Espero que tenha gostado dessa aula, te desejo um forte abraço e até a próxima. Olá e sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Infraestrutura Web da Dunk Code. Bom, pessoal, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês comandos que eu considero essenciais e que são fáceis de entender quando a gente fala de gerenciamento de servidores, certo? Bom, o primeiro, na verdade, não é um comando, mas sim vamos dizer assim, uma palavra que começa antes de executar o comando que a gente chama de sudo, tá? O sudo nada mais é uma forma de você dizer para o seu sistema, quando requer algum comando com maior privilégio, que você tem a senha, por exemplo, do sistema para fazer essas alterações, tá? Então, os comandos que eu mostrei aqui para vocês, como por exemplo, fazer diretório, listar diretório, esse tipo de coisa, não requer a permissão top do meu sistema, a que está acima de todas. Mas em algum momento, talvez vocês queiram fazer alguma alteração que precise, certo? Alterações essas, geralmente, quando você, por exemplo, está instalando, vamos supor, PHP na sua máquina, banco de dados, tá? Isso a gente vai ver no próximo módulo mesmo, quando a gente estiver levantando um servidor web do zero no Linux. Aí vocês vão ver. Mas aqui eu já posso começar a introduzir esse comando. Então, na verdade, não muda nada. A única coisa que vai mudar vamos supor, novamente, fazer aquele comando bem básico, que é de fazer um diretório. Ou melhor, ao invés de a gente fazer um diretório, vamos só listar o que tem aqui, para eu não precisar criar um diretório e depois ter que apagar. A gente faria ls, certo? A gente já está acostumado, a gente já sabe como é que funciona. Bacana. Vamos, por exemplo, fazer o seguinte aqui, ó, dar um sudo ls. Na verdade, não mudou absolutamente nada, simplesmente listou o meu diretório aqui. Só que antes do comando ls eu coloquei sudo. O sudo, pessoal, ele vai servir
para vocês para qualquer tipo de comando. Mas às vezes algum tipo de comando vai precisar de uma permissão acima no sistema, como por exemplo estar instalando o Apache, instalando o banco de dados. Então você começaria sempre utilizando o sudo, tá? Mas qualquer comando que você for executar e colocar o sudo antes funciona também. Ah, eu quero mostrar a data do meu sistema. Sem problema, não preciso de nenhuma permissão, né? Eu tenho aqui date no Linux e aqui vai mostrar o dia que está no meu sistema, enfim, -03. Certo? 2h24, -03 aqui seria o fuso que está setado, que é o padrão aqui do Brasil. Mas se eu colocasse o sudo antes, também iria funcionar. Então o sudo ele funciona tanto para comandos normais, como para comandos que vão exigir que você coloque a senha no seu sistema. Como nesse meu dedicado não tem a necessidade de eu levantar um servidor e a gente tem um módulo que é exclusivo para isso, eu só estou introduzindo este comando aqui para vocês. Beleza? Vocês podem pesquisar mais a respeito, mas também vocês podem ficar tranquilos que no próximo módulo a gente vai ver isso com calma. Na verdade, isso daqui é meio que, vamos dizer assim, um bônus que eu queria só começar a introduzir nessa aula para vocês, porque realmente o que eu quero mostrar aqui é de gerenciamento do servidor. Eu mostrei para vocês algumas formas de monitorar os recursos que é utilizando o comando htop, que a gente consegue ver consumo de CPU, memória e toda essa coisa. Mas imagina aqui comigo que se você for ver o disco que você tem aqui, ó, a gente tem alguns discos, vamos ver aqui o que a gente usa principal, que é o, vamos ver aqui, o nosso maior disco, esse daqui que a gente só está usando 3%, certo? Por exemplo, esse daqui, vamos supor que a gente comece a ver que a gente está utilizando um disco maior do que o necessário e a gente não faz ideia de onde é que está vindo. Isso acontece muito em servidores, né? Às vezes tá incrementando aí alguns arquivos que você não sabe de onde é que é, principalmente logs, que o Linux cria muitos logs no sistema para você e você precisa identificar de onde é que está vindo, né? Por que que o seu disco está começando a aumentar e você não sabe de onde, tá? Então a melhor forma de você fazer isso é o seguinte: vamos utilizar um comando para listar os 20 arquivos mais pesados do meu sistema, incluindo pastas, incluindo tudo. É um comando um pouco maior, só que aqui a gente pode tentar. Vamos colocar aqui do -a. Vamos colocar no diretório principal, que é o barra. Vamos colocar isso daqui para separar aqui o comando, que eu vou dizer que eu vou sortear, né? No caso aqui, ordenar -n, R, que são os parâmetros que eu gosto de colocar, hit, -n, 20. Vamos executar. Parece que está demorando um pouco, mas justamente por causa que está fazendo essa pesquisa no sistema para a gente. Deixa eu fazer aqui e eu já volto. Então tá aí, na verdade não demorou quase nada, talvez eu nem tenha precisado pausar a aula, mas como vocês podem ver aqui, o meu sistema aqui me listou as principais, vamos dizer assim, arquivos e pastas que mais pesam no meu sistema. Bom, a gente já consegue ver logo de cara que a gente tem o meu blog da Dunk Code, a pasta WP Content, olha o tamanho que ela tá, extremamente pesada, mas você percebe que aqui é de forma recursiva, certo? Então o barra aqui tá mostrando o meu diretório principal primeiro. Só que esse barra, tudo isso daqui tá dentro do barra também. Então isso daqui, você tem que entender que o que tá mostrando aqui é como se fosse a somatória de tudo isso, né? Por causa que eu tô pegando de forma recursiva. Depois a gente tem o diretório /usr, que a princípio é o mais pesado, né, do sistema. Ali tem, enfim, ficam arquivos padrões do Linux, não tem muito o que mudar ali, tá? Realmente esse tamanho aqui tá normal. Depois a gente tem o cpanel, totalmente padrão. Depois a gente tem o var. Geralmente, assim, eu vou dizer que 90% das vezes os logs ficam no var, tá? Se você está se perguntando, eu posso deletar logs do meu sistema para limpar espaço no Linux? Você pode, desde que você saiba os logs que você está limpando. Se eu limpar os logs do meu sistema Linux, vai ter algum conflito? Não, mas você está apagando históricos importantes do que está acontecendo no seu sistema. Então, eu recomendo não deletar os logs, a não ser que você esteja completamente sem espaço no seu disco, ok? Beleza, então. Depois a gente tem o public HTML do quê? Do meu usuário Dunk. Eu sei que esse usuário Dunk aqui é onde fica a minha plataforma EAD e o meu blog. Beleza? Totalmente plausível esse espaço aqui, por causa que eu sei de tudo que está acontecendo no public HTML. Depois vem o log. Ó, tá aqui o var, me mostrou aqui o principal, e depois o log. Ó, então aqui já seria uma coisa que vocês poderiam explorar, tá? Depois a gente tem o blog, que faz parte do public HTML, a pasta WP Content,
totalmente normal, certo? Depois a gente tem o WP Content Uploads, que faz parte disso daqui. Então, como vocês podem perceber, esse comando ele me mostra o que está mais ocupando espaço no meu sistema. Só que às vezes você tem que ficar de olho que aqui está repetindo. Por exemplo, aqui ó, o WP Content me dá esse tamanho aqui. Novamente está vindo o WP Content, só que aqui daí está pegando a pasta Uploads. Esse comando ele é muito inteligente e faz total sentido porque porque o WP Content, por exemplo, num site WordPress, ele tem mais pastas, ele não teria só os uploads, certo? Então aqui ele pesa isso daqui. Só que depois mostrou que dentro do WP Content a gente tem outra pasta chamada de uploads. Então esse comando basicamente me pega tudo, incluindo pastas e as subpastas que tem, que são mais pesadas. Então, eu posso dizer aqui que o comportamento está totalmente normal desse meu servidor, não tem assim nada demais que eu precise me preocupar. Vamos então ver aqui no log, por exemplo, var/log. Vamos entrar nesse diretório, cd/var/log. Vamos dar um ls. Olha a quantidade de log que eu tenho aqui. httpd faz referência ao meu Apache, certo? Tem aqui o Apache 2, a gente tem outras coisas aqui. Enfim, tudo isso daqui é log. Gui, eu poderia deletar todos esses arquivos? Vamos dizer que sim, mas eu não recomendo. Você poderia simplesmente aqui, o httpd são os logs do meu servidor. Então vamos vir aqui em cd httpd, dar um ls. A princípio no httpd não tem nada, talvez esteja no Apache 2, vamos dar uma olhada. Apache 2, vamos voltar no caso um diretório. cd Apache 2, ls, então aqui a gente já tem mais alguns logs, incluindo access log, error log, enfim. Beleza? Gui, eu quero que me liste tudo que faz parte aqui desse diretório. O que eu faço? Você utiliza o mesmo comando que eu mostrei aqui. Eu quero que vocês digitem e pratiquem, tá? E aí, aqui no caso que eu fiz, eu coloquei o diretório principal no barra, certo? Mas nada impede você de vir aqui e digitar esse mesmo comando. Deixa eu dar aqui um Ctrl C. Vim aqui no final, dar um Ctrl V e ao invés de ser barra, eu poderia colocar /var/log /apache 2. Enter. E aí me listou os arquivos mais pesados do meu Apache 2. Certo? Deixa eu só ver aqui uma coisa com vocês, se é isso mesmo. var/log /apache 2, a minha pasta. Ó, daí todos os arquivos que estão lá. O mais pesado a princípio é o doom logs. Tem um access log também. Ó, e aqui daí mostra dos meus... vamos dizer assim, dos domínios, ó, Dunk Code, aqui estou mostrando até coisa demais para vocês, mas também não tem muito segredo, são apenas logs. Tá aí os logs mais pesados até os mais leves, lembrando que começa daqui, sempre o mais pesado e mais leve, por causa que eu ordenei assim, certo? De forma, vamos dizer assim, decrescente, né? Começando do maior para o menor. Então, pessoal, essa aula aqui eu considero, vamos dizer assim, uma das mais importantes, por causa que realmente, se o seu espaço no seu disco Linux começa a ficar mais pesado, você precisa saber o que está acontecendo. E quando a gente executa softwares como WHM, que já vem muita coisa pré-configurada, aí mesmo que você tem que ficar ainda mais ligado, porque muita coisa acontece por trás das cenas que você não sabe. Beleza? Nessa aula foi isso, vamos dar um exit aqui para terminar a nossa sessão. Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até a próxima aula. Olá e seja muito bem-vindo ao novo módulo do treinamento de infraestrutura web, e na aula de hoje a gente vai começar a instalação da máquina virtual para a gente conseguir rodar o sistema operacional Ubuntu aqui utilizando o Windows. Lembrando que se você tiver um conhecimento mais avançado de sistemas operacionais, você pode baixar a ISO, né, que é o sistema em si do Linux. Na verdade, ISO o formato ISO serve para sistemas operacionais em geral, caso você queira ter na sua máquina sem estar rodando máquina virtual. Porém, aqui o jeito que eu vou mostrar é o jeito mais simples e fácil para você já ter rodando, tá? Nessa aula a gente vai baixar o que a gente precisa para na próxima aula realizar a instalação de fato, ok? Bom, a gente vai utilizar a VirtualBox, que o site é virtualbox.org, beleza? Nesse site aqui, como você pode perceber, tem aqui a descrição, é em inglês, é grátis, você não tem que pagar nada. E a gente consegue não só colocar máquinas virtuais do Ubuntu, né, do Linux, mas a gente pode instalar outras se a gente quiser, tá? Máquina virtual, se você não sabe, pensa assim comigo, é um software que a gente vai estar rodando no nosso computador e a gente vai criar um sistema operacional dentro dela, só que não vai estar rodando aqui nativo, né? Vai estar rodando dentro da máquina virtual. Isso é muito bom para fazer testes, para aprender, né? Claro que quando a gente estiver realmente num servidor, que a gente vai fazer aqui nesse módulo, eu vou exemplificar para vocês na AWS,
não vai ser uma máquina virtual, vocês realmente vão estar ali com o sistema Linux, mas aqui para aprendizado, para vocês realmente explorarem o Linux, né, a versão Ubuntu, é muito bom. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar em Downloads aqui, beleza? Vai abrir essa página. Eu vou querer Windows Hosts, tá? Por causa que eu sou usuário Windows, então eu vou clicar, vai começar a instalação. Vamos lá, deixa eu terminar aqui a instalação, a princípio eu não vou ter que pausar. E nesse meio tempo vocês podem acessar também, abrir outra janelinha no navegador de vocês e abrir o site ubuntu.com, beleza? Eu já vou explicar aqui para vocês o que a gente vai fazer. Terminou de baixar aqui, bem rapidinho até. Vamos clicar, executar. Deixa eu arrastar aqui a janela, por causa que eu tenho outras telas. Ó, então vamos dar Next, pode dar Next sem problema. Aqui, ó, Create Start Menu Entries, criar aqui o atalho, criar um atalho na Quick Launch Bar, Register File Associations, pode dar Next. E aqui você dá Yes e você faz a sua instalação, beleza? Daqui a gente vai colocar Install. No meu caso eu vou cancelar, por causa que eu já tenho a máquina virtual instalada, tá? Não tem por que eu fazer essa instalação novamente. E depois que você terminou essa instalação, você vai vir aqui, tá? Se o ícone não tiver aqui, ó, no meu caso tá aqui o íconezinho, mas se não tiver, você pode vir no seu iniciar, supondo que você esteja no Windows, VirtualBox e pronto. Claro que você pode acompanhar esse módulo também utilizando o Ubuntu se você já tem instalado na sua máquina, tá? Isso daqui é realmente para usuários Windows ou Mac, o que for, que realmente querem ter uma máquina virtual e não tem o Linux instalado. Por padrão, quando vocês abrirem aqui a VirtualBox, não vai ter nenhum sistema aqui, tá? O meu tem, por causa que de fato eu tenho uma máquina virtual Linux instalada. E aí, na próxima aula, a gente vai criar uma nova do zero, tá? Nem preciso deletar essa, vocês podem ter quantas máquinas virtuais vocês quiserem, o próprio disco delas, enfim, beleza? Então aqui da VirtualBox tá feito. É bem tranquilo de fazer a instalação, tá, pessoal? Realmente, assim, não tem segredo, vocês vão instalar e aqui vai abrir a janelinha para vocês, beleza? Se tiverem qualquer problema, por favor, contate o nosso suporte. Bom, podemos fechar essa janela, o primeiro passo da aula foi concluído. Agora a gente vai no site do Ubuntu, certo? Muito fácil aqui também, vocês vão clicar em Download, vocês vão escolher Ubuntu Desktop, certo? A gente vai clicar nessa versão aqui e vai começar a instalação pra gente. Obviamente que é mais pesado, ó, vai começar aqui 2.5 GB, por causa que é um ISO, a gente está baixando o sistema operacional em si, beleza? O formato .ISO normalmente é utilizado não só para sistemas operacionais, obviamente, tem outros casos que utiliza, mas na maior parte das vezes que vocês forem ver é ISO, tá? No caso a gente poderia inclusive colocar isso dentro de um disco e instalar na máquina, se for o caso, enfim. No caso aqui a gente realmente está baixando o arquivo, por causa que daí a gente vai aproveitar e vai utilizar esse arquivo para colocar na máquina virtual, tá? A máquina virtual é como se a gente realmente estivesse instalando, só que é tudo virtual, a gente não precisa usar CD nem nada do tipo, é bem tranquilo mesmo, vocês vão gostar do resultado, tá? Então, enquanto baixa aqui, eu vou finalizando a aula, por causa que daí na próxima aula eu já vou estar com o meu arquivo baixado, o seu também, tá? Se demorar mais, aqui a minha internet, deixa eu ver enquanto que tá baixando. Na minha internet tá não tá tão rápido, minha internet era pra estar melhor, mas enfim, uma horinha, se for uma horinha aí, às 5 horas também, deixa baixando, se você realmente quer ter o Linux. Pode deixar baixando que vale a pena, você só vai fazer isso uma vez, ok? Então, a gente vai ficando por aqui nessa aula, espero que você tenha gostado, espero que você esteja empolgado agora para conseguir rodar Linux e trabalhar também aí no seu computador de uma forma fácil, sem precisar reinstalar o sistema operacional. Essa é uma das formas mais fáceis e acessíveis para qualquer usuário começar a trabalhar com o Linux, no caso a versão Ubuntu. Espero que tenha gostado, forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Até mais! Olá pessoal, e nessa aula a gente vai instalar finalmente o Ubuntu, aqui o Linux, na nossa VirtualBox. E para começar a gente vai clicar no novo, tá? E a gente vai começar dizendo o nome da nossa máquina virtual. Vou chamar de Ubuntu Curso, você pode chamar o nome que você quiser. Lembrando que você pode criar quantas máquinas virtuais você quiser, ok? Já detectou que o meu sistema operacional vai ser Ubuntu, por causa que eles, pelo visto, têm algum sisteminha aqui que verifica o primeiro nome, mas eu poderia dizer outras versões aqui, mas o que eu vou utilizar é o Ubuntu 64-bit. Se você estivesse instalando outra máquina virtual, você iria selecionar aqui. No nosso caso não tem a necessidade, porque a gente vai utilizar mesmo o Ubuntu. Próximo, aqui você escolhe quanto de RAM que você quer. Vamos colocar um pouquinho mais acima, para a gente não ter problema com velocidade. Vou colocar aqui... Aí, vamos deixar mais ou menos 4 GB. Próximo,
tá? Ali o que eu coloquei anteriormente, só para deixar claro, é a memória RAM que eu quero para essa máquina virtual, ok? Bom, o próximo passo agora é dizendo que a gente quer criar um novo disco rígido virtual. Isso daqui é o recomendado, criar. A gente vai dizer que a gente quer que seja um VirtualBox Disk Image, padrão. A gente vai querer que seja dinamicamente alocado, ou seja, se faltar espaço na nossa máquina virtual, a gente pode continuar preenchendo ela por causa que a gente não é um tamanho fixo, certo? Então, por exemplo, aqui no próximo, eu estou dizendo que a minha máquina vai começar com 10 GB, mas se por acaso chegar e a gente utilizar os 10 GB, não tem problema porque a gente colocou que não é tamanho fixo, né? Tá dinamicamente. Mas a gente vai deixar 10 GB aqui, criar, e a gente vai dizer assim, ó, criar um novo disco rígido virtual agora, como você pode perceber, fez ali já sozinho pra gente, e dessa forma aqui a gente criou a nossa máquina virtual. Bom, na aula anterior eu comecei o download com vocês, eu já terminei aqui na minha e eu arrastei para o meu desktop. Se você quiser criar uma pasta para deixar suas ISOs organizadas, pode ser também. No meu caso aqui, como eu só vou utilizar para instalar com vocês, uma vez não tem problema, eu posso deixar aqui, tá? Mas você pode colocar numa pastinha para organizar. Beleza, Gui, a gente criou aqui essa máquina virtual, mas ela não tem nada, a gente não instalou nenhum sistema operacional. O que a gente faz agora? Você vai dar 2 cliques, tá? Vai aparecer uma janelinha para você escolher o ISO que você quer carregar. Então aqui essa janelinha que apareceu, no meu caso eu vou clicar para procurar, certo? No seu aqui não vai ter nada, no meu caso já tem algumas, certo? Só que aqui eu vou só refazer os passos com vocês. Você vai clicar em acrescentar. Então você vai aonde? Você vai no seu lugar onde você tá com a sua ISO, você seleciona ela, coloca para abrir e escolher. Pronto. Agora, vamos ver aqui se vai iniciar. Vou colocar aqui, iniciar. E como vocês podem perceber, está começando a carregar a instalação do nosso Ubuntu, certo? Sem muito segredo, bem tranquilo. Só refazer os passos aqui comigo que você vai fazer tranquilo, vai tirar de letra. Em alguns momentos, talvez aqui eu tenha que pausar, por causa que às vezes demora para instalar o sistema operacional. Eu vou fechar tudo isso daqui. E a princípio, como eu coloquei mais memória RAM, creio que isso influencia também aqui na velocidade da instalação, por causa que quando eu coloquei 1 GB estava indo bem devagar. Agora parece que está indo mais rápido. Então a gente vai fazer a instalação aqui do Ubuntu, tá? Até o final dessa aula vocês já vão estar aí com o Linux rodando no seu sistema e você pode utilizar à vontade, certo? Deixa carregar. Vamos começar a instalação então. Aqui vamos deixar em inglês como a linguagem que a gente quer padrão e a gente vai dizer que a gente quer instalar o Ubuntu e não testar ele. Então a gente vai colocar install desse jeito aqui. Linguagem do teclado vamos deixar em inglês, depois vocês podem trocar. Ou aqui vamos testar Detect Keyboard Layout para ver se muda alguma coisa. Não, vamos fechar e vamos deixar aqui o inglês mesmo, depois a gente pode modificar, tá, pessoal? Por causa que aqui o foco é a instalação, depois se tiver que mudar o layout do teclado a gente mexe, ok? Pode deixar tudo em English, continue. Bom, vamos colocar Minimal Installation para ser mais rápido. O que é a diferença do Normal para o Minimal Installation? O Normal vai instalar games, vai instalar Office, aquela coisa toda que a gente não tem interesse. E o Minimal vai ser só o navegador e utilidades básicas. A gente vai deixar marcado que a gente quer as atualizações. É sempre bom deixar o Linux 100% atualizado. Então isso daqui vai salvar tempo depois da instalação, tá? Então a gente vai dar um Continue aqui. Aqui está me dando uma opção dizendo que This computer currently has no detect operating system. What would you like to do? Se no seu não aparecer isso, tranquilo, tá? Mas no meu caso aqui eu vou dizer Erase disk and install Ubuntu. This will delete all your programs, documents, photos. Vai estar dizendo que vai deletar absolutamente tudo. Vamos colocar Install Now, pode deixar essa opção. Vamos agora selecionar que a gente está em São Paulo, ok? Your name, vamos colocar aqui nossos dados, Guilherme. Colocar uma senha. Require my password to login, né? A gente vai solicitar a senha quando logar. E aqui vai começar a instalação do Ubuntu. Simples assim, vocês estão fazendo a instalação do Ubuntu. Lembrando que vocês podem instalar qualquer sistema operacional aqui, tá, galera? Para ter como máquina virtual. Realmente é bem tranquilo mesmo, como vocês podem perceber. Beleza? Então é isso, deixa eu instalar, qualquer coisa eu pauso aí para o processo ficar mais fácil, para vocês não precisarem ver a instalação, por causa que isso é uma barrinha que vai, né, tomando tempo.
Bom, pessoal, então a instalação foi concluída. Eu vou clicar aqui para logar com o meu usuário. Lembrando que eu tive que reiniciar, tá? Basicamente falou para a opção para reiniciar agora, eu já reiniciei. Aqui eu vou colocar a minha senha. E aí eu vou logar no sistema. Como vocês podem perceber, foi bem tranquila a instalação, não tem muito segredo. Aqui é a primeira vez que eu tô ligando a máquina, então talvez demore novamente mais um pouquinho. Se demorar muito eu pauso a aula. Aí tá dando algumas opções pra gente, eu vou dar skip, não me interessa. Deixa eu dar next, next. Podemos dar next, done. A gente tá tudo certo, pessoal. Bom, se vocês quiserem aumentar o tamanho dessa janela, vocês podem vir em visualizar, colocar em modo tela cheia ou modo escalonado. Se eu colocar em trocar, eu agora consigo aumentar a minha janela. Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tá aí. E eu consigo já acessar o Firefox, eu consigo basicamente fazer tudo aqui no Ubuntu. Tem aqui meus aplicativos, na verdade eu não tenho muita coisa, mas o que me interessa mesmo é o terminal. Deixa eu abrir. E aí a gente já está com tudo pronto para nas próximas aulas começar a instalar trabalhar com Linux, né, de forma geral. Então aqui está o meu terminal, já posso inclusive utilizar os comandos ls, cd e toda aquela coisa que a gente viu. E agora vocês têm Linux no computador de vocês e sim, vocês podem trabalhar aqui com desenvolvimento web tranquilamente, instalar o Sublime, Apache, banco de dados e muito mais. Tudo certo, tudo funcionando, todos os comandos aí que eu já mostrei para vocês, tudo direitinho. Beleza? Nessa aula foi isso. Se você teve qualquer problema, por favor, não deixe de perguntar. Eu vou salvar o estado atual da máquina, não vou desligar a máquina, vou dar um ok. E tá tudo certo. Na próxima aula a gente vai dar sequência. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula aqui deu um pouquinho de trabalho para fazer, mas tô sempre tentando entregar, né, o melhor conteúdo para vocês. Dúvidas, não deixe de perguntar. Um forte abraço e a gente se vê na próxima aula do curso de Infraestrutura Web da Dunk Code. Fala, desenvolvedores! E na aula de hoje a gente vai explorar o Ubuntu, vamos começar aqui a trabalhar com ele, eu vou explorar de uma forma geral. E eu também quero mostrar alguns comandos bem importantes para quando você trabalha com Linux, tá? Então, a ideia aqui para a gente explorar hoje é baixar um software, por exemplo, a gente já vai aproveitar e baixar o Sublime Text, que é um editor de código excelente. Mas antes de a gente fazer isso, explorar aqui, mexer no navegador, eu vou mostrar esses comandos para você sempre utilizar no terminal, que é muito útil. Os comandos que a gente vai utilizar se chama touch e o comando nano. O comando touch é basicamente para a gente criar arquivo, tá? Por exemplo, o Ubuntu que a gente está vendo aqui, ele tem interface, mas geralmente em servidores web você não vai ter interface, é tudo pela linha de comando mesmo ou pelo painel WHM. Por exemplo, o meu servidor da Dunk Code, o mesmo, onde está a plataforma, não tem WHM, eu faço tudo pela linha de comando. Então, às vezes eu quero editar código direto lá, eu nem uso editor de código, eu vou direto no nano, tá, do terminal. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos aqui abrir o nosso terminal, procurando terminal por aqui. Vamos abrir. Deixa dar o launch aqui. Na primeira vez trava um pouquinho, a gente pode mexer ele aqui, deixa eu ver. Para deixar ele menor, ó, tá aqui, bacana. Beleza, vamos navegar para o desktop. Primeiro, onde é que a gente está? Vamos ver aqui CD, vamos dar um ls primeiro. Ó, a gente tem a pasta desktop. Então vamos para o desktop para criar o arquivo aqui e a gente conseguir ver ele. Então cd desktop, show de bola. Vamos criar um arquivo chamado de touchindex.php. Olha aqui, criamos o arquivo index.php com o comando touch. Bacana, né, pessoal? Vamos usar o nano agora? Nano index.php. Abriu o nosso arquivo index.php. Mas, Gil, o que está acontecendo aqui? Isso aqui que vocês estão vendo já é o próprio editor. Então aqui a gente pode editar o arquivo como se fosse um editor de código normal. Poderia colocar aqui um H3, olá. Olá, no caso aqui não está configurado o nosso teclado, o português, mas está aí. Olá, mundo. Beleza, então eu estou editando meu arquivo. Como é que a gente faz para salvar? Você percebe que a gente tem algumas opções aqui, que é isso daqui é o Ctrl no caso, tá? Então Ctrl X a gente sai, que é o exit, beleza? Então vamos dar um Ctrl X. Save Modified Buffer, tá perguntando se a gente quer salvar o arquivo. Simples assim, vamos dizer Y, que significa yes, e como que é o nome que a gente quer salvar esse arquivo? Deixa o padrão que é index.php. Enter, saímos do arquivo index.php, vamos abrir ele para ver se editamos de fato. 2 cliques. Deixa ele abrir.
E tá aí o Olá Mundo que a gente criou. Bacana, né, galera? Inclusive já tá formatadinho aqui, é o editor padrão que vem do Ubuntu. Então, esses dois comandos que eu queria mostrar pra vocês é muito bacana quando você aprende a trabalhar só pela linha de comando, você tem total controle. Então, o que aconteceu aqui é que a gente tem uma interface. Então, de fato, eu vi o index.php aqui. Só que se eu desse um ls, eu iria ver também um arquivo index.php mostrando aqui, né? Que no caso eu tô no desktop, certo? Se eu quiser deletar, eu já mostrei, que é o comando rm, que eu não preciso mostrar para vocês. E é basicamente isso. Então vocês aprenderam agora a utilizar o comando touch e o comando nano, muito úteis para desenvolvimento em geral, para programação, certo? Vamos então explorar aqui mais um pouquinho, que deu um pouquinho de tempo de aula, tá? Deixa eu fechar o meu terminal aqui. Vamos abrir o Mozilla e vamos baixar o Sublime Text, por causa como a gente vai instalar o Apache aqui, instalar todo o nosso ambiente para desenvolver aqui no Ubuntu, vamos instalar o Sublime Text para a gente ter um editor de código bacana. Lembrando que você não precisa, se quiser usar o próprio nano do terminal, fique à vontade, aqui é realmente para a gente explorar. Já é para você ter conexão com a internet, por causa que essa máquina virtual herda a sua conexão que você tem aqui. Então, se eu quisesse baixar Sublime Text, eu já conseguiria fazer isso daqui agora. Deixa eu carregar. Tá meio estranho aqui o tamanho dessa janela, né? Talvez seja por causa que eu estou no modo escalonado aqui da nossa máquina virtual. A gente pode sempre modificar, se a gente quiser. Deixa eu, inclusive, ó, a gente pode modificar aqui. A gente pode modificar o tamanho da nossa máquina virtual à vontade, tá? Quando tá naquele modo que eu expliquei para vocês. Vamos abrir aqui o site do Sublime Text. Beleza, show de bola. Entramos aí no site. Vamos baixar Install for Linux. Já detectou que a gente está no Linux. Bacana, vamos instalar. Deve ter aqui o arquivo direto. Ó, a gente pode baixar direto se a gente quiser pela linha de comando. Mas eu vou fazer aqui do jeito como a gente tem interface. Creio que dá para baixar o arquivo, né? Então a gente vai utilizar mesmo o comando, por causa que eu estava dando uma olhada aqui, eu pelo menos não achei o arquivo direto para baixar no Linux, mas é bom, tudo bem, a gente vai utilizar o comando wget. O wget, basicamente, como o próprio nome diz, get. Ele está puxando as coisas do site. Então vamos dar um Ctrl C nesse comando aqui. Vamos vir aqui, Ctrl C. Eu nem estava planejando fazer isso, eu queria fazer direto pelo... baixar o arquivo, era mais fácil, mas vamos usar o terminal. Vamos lá, vamos dar aqui um Ctrl V. No comando. Lembrando que se o Ctrl V de vocês não funcionar, vocês podem clicar com o botão direito que vai ter a opção para copiar, né, dar paste no que vocês querem. Então deixa eu só tentar deixar menorzinho aqui o meu terminal, desse jeito aqui. Vamos dar um Enter. Ó, aqui vai pedir a senha do seu sistema porque é um comando sudo. Lembra que eu expliquei para vocês? Então coloca a senha aqui. Pronto. Ok. Beleza. Agora que fez isso, vamos ver qual que é o próximo passo. Vamos voltar aqui no Mozilla. Depois, ensure apt setup to work with HTTPS resource. Vamos dar um Ctrl C aqui. Vamos abrir o terminal aqui de volta. Ctrl V. Ctrl V não, botão direito, paste. Done, tá fazendo tudo pra gente. Ó, bacana, fazendo tudo. É só seguir os comandos ali, tudo que é no Linux, assim, que é comando aqui no terminal de passo a passo, inclusive quando a gente for instalar o Apache, é tudo assim, é tipo uma receitinha de bolo. Então aqui tá demorando um pouquinho, ó, já terminou, beleza. Agora vamos fazer o seguinte, a gente vai querer o Stable Channel, não vou querer o Dev, tá? Eu vou querer esse, então eu vou dar um Ctrl C novamente, vamos abrir o terminal. Vamos dar um Clear, porque já tem muita coisa aqui que polui a tela, vamos dar um Paste e a gente está agora no Stable, a princípio. E aqui a gente pode dar um apt-get update, que é bom sempre atualizar, certo? Deixa eu atualizar, fazer o que tem que ser feito aí de atualização no sistema. E por último a gente vai instalar o Sublime, que a gente já tem ele aqui no nosso repositório do Linux, beleza? Que a gente fez aqui quando pegou no wget. E agora, se eu abrir o terminal, fechou. Por último, eu vou dar um install no Sublime. Simples assim. Inclusive, vou ser sincero, é a primeira vez que eu estou fazendo a instalação do Sublime via terminal. Eu geralmente faço tudo via arquivo, mas tranquilo. Tá aí. E deve tá aqui 0% working. Tá fazendo o processo. Se demorar muito, eu pauso a aula. Beleza? Então, a gente instalou o Sublime Text com sucesso. Ele já está aqui nas nossas aplicações, beleza? Tá aí o terminal, completou tudo, eu só segui a receitinha de bolo ali, podemos fechar aqui, podemos fechar o terminal. Vamos abrir o Sublime Text agora, aqui no Linux. Tá aí. Olha que bacana.
Muito legal, né, pessoal? A gente fez tudo via linha de comando. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, foi muito especial por causa que a gente explorou mais o que eu queria aqui com o Ubuntu, fugiu um pouco do roteiro da aula, mas no final a gente teve o Sublime Text instalado. Se você ficou com qualquer dúvida, utilize o sistema de suporte abaixo da nossa plataforma da DunkyCode. Te desejo um forte abraço, não esqueça de interagir nos grupos e até a próxima aula. Valeu! Olá pessoal, e nessa super aula eu vou ensinar para vocês como instalar o pacote LAMP. Se você não sabe o que é LAMP, é uma abreviação para Apache, né, PHP e o MySQL que você vai conseguir ter aqui. Então basicamente tudo que você precisa para criar suas aplicações web, só que dessa vez a gente não vai instalar na mão, né, instalando como por exemplo o Champ que eu ensino no Windows, não. A gente vai realmente instalar aqui na máquina, simulando mesmo quando você tiver com o seu servidor. Por causa que nesse módulo, pessoal, eu também vou mostrar para vocês a AWS, que é Amazon Web Services, e a gente vai criar uma máquina lá, né, Linux, instância Linux, e para vocês aplicarem o conhecimento que eu estou ensinando aqui para os futuros projetos web de vocês e realmente não ficarem limitados. Essa aula aqui é muito especial, tá? É uma dúvida que muitos têm e em duas partes aí a gente vai ter nosso ambiente 100% configurado. Lembrando que na segunda aula dessa nossa minissérie, né, que vai ser duas partes aqui no curso de infraestrutura, na segunda aula eu vou deixar o arquivo disponível para download com todos os comandos que eu fiz aqui na ordem certinha, tá? Nessa primeira aula não vai ter, até por causa que a gente vai dividir em duas partes. O que a gente vai fazer nessas duas partes? Nessa primeira aqui a gente vai instalar o Apache 2, que é no Ubuntu, que tem que ser, certo? E a gente vai instalar o PHP, né, para fazer a ligação com o PHP e o Apache. Certo? E na próxima aula a gente vai instalar o banco de dados, ok? Sem mais delongas, vamos abrir o nosso terminal e começar a instalação. Deixa eu deixar aqui menorzinho como eu gosto. Beleza. Vamos começar atualizando. Sudo apt update. Vamos colocar a nossa senha. Beleza. O apt update é sempre bom a gente fazer, tá? Para dar uma atualização geral aqui antes da gente começar a instalação do LAMP, certo? E se estiver demorando muito aqui, qualquer coisa eu pauso a aula. Muito bom, terminamos aqui então. Vamos para o próximo passo, que é instalar o Apache 2. Sem segredo, eu vou dar um sudo, tá? Perceba que eu estou utilizando o sudo novamente, né? Para eu ter permissão acima. Então eu vou dar um apt install Apache 2. Pronto. Vamos continuar a instalação do Apache 2. Y é yes, N é no. Vamos dizer que sim, né? Yes. Então vamos colocar o Y aqui. Vai continuar. E tá fazendo tudo aí pra gente. É bem leve o Apache. Realmente é bem tranquilo de fazer a instalação. Bem leve, tá? Lembrando que, obviamente, que o Apache não é a única opção. Dá pra trabalhar com NGX, que eu já mostrei durante o curso. Enfim, mas o Apache é o melhor aí pra gente trabalhar com as tecnologias que eu ensino na DunkyCode, certo? Deixa eu terminar. Beleza, terminamos aqui a instalação. Vamos ver se o Apache foi instalado com sucesso, colocando o comando Apache 2-v. Beleza, ó, foi instalado então, tá aqui a versão, a build, direitinho. O que a gente vai fazer? Vamos ver se o Apache está disponível de fato. Então a gente dá o comando aqui sudo ufw app list. Vamos ver se o Apache está listado aqui. Então, beleza, eu tenho a aplicação Apache Full disponível. Para eu deixar disponível, para eu conseguir acessar, né, e os meus usuários mundo afora também, eu preciso atualizar as regras e dizer que ele vai ser permitido o acesso. Então eu vou dar um sudo, beleza? ufw all in, que significa coloca tudo para dentro, né? Todas as permissões, Apache full. Opa. Full. É isso? Vamos ver aqui, deixa eu ver. Bom, pessoal, só uma correção aqui. Na verdade, não é o comando all in, e sim allow in. Então, significa que é para permitir, né? Eu coloquei errado, é sudo. Então, a gente vai colocar ufw allow in Apache full. E agora rules update, tudo certinho. Vamos agora iniciar o nosso Apache para testar. Sudo service Apache 2 start. A princípio não correu nenhum erro. Se a gente for testar agora no navegador, vamos ver se vai funcionar.
Estou abrindo aqui no próprio navegador do da máquina virtual. Vamos colocar aqui no localhost. E tá aí o nosso default page do Apache. Bacana! Bom, se eu quiser pausar, eu vou dar um sudo service apache 2 stop. Só para demonstrar que funciona, vamos vir aqui. Ó, localhost. Nós, no caso aqui... Ó, unable to connect, tá vendo? Não tá funcionando. Beleza, então. Vocês já viram aqui o comando. Se eu quiser reiniciar, eu já vou mostrar. É basicamente o restart. Agora que a gente tem o Apache instalado, vamos instalar o PHP. Então, como é que a gente faz isso? A gente dá um sudo apt install PHP. A gente vai colocar lib apache 2 mod PHP. O que isso daqui faz? Basicamente é a biblioteca que permite a ligação do Apache com PHP. Já vamos instalar o PHP e o MySQL que a gente precisa, PHP CLI e PHP Curl, que é geralmente os pacotes que eu gosto de instalar aqui. Vamos instalar. Vamos dar yes. Beleza, a princípio foi instalado com sucesso. Vamos reiniciar o nosso Apache. Agora o Apache que foi instalado, sudo service Apache 2 restart. Sem erro nenhum. Vamos abrir o navegador para ter certeza que foi reiniciado. Tem que reiniciar, tá, galera? Agora que foi instalado o PHP. Vamos testar aqui. Localhost. Beleza, deixa eu atualizar aqui. Tá funcionando. Vamos dar aqui um Ctrl F5. Tá ligado, ok. Agora você está se perguntando, beleza, onde é que tá os arquivos para eu adicionar alguma coisa? Primeiro vamos deletar esse index.php do desktop, né, que tá, eu não quero isso daqui. Vamos vir aqui no, eu já estou no CD desktop, vamos dar aqui um rm index.php, ó, só para mostrar que já foi removido. Inclusive, já pula direto a lixeira, tá? Só para deixar claro que esse comando aqui já exclui de vez do sistema. O local onde fica o arquivo de vocês é em cd, vamos navegar para lá, var/www, vamos dar um ls e fica dentro da pasta HTML. Vamos navegar para o HTML, cd HTML, ls, a gente tem esse index.html. O que é esse index.html? É o próprio que vem do Apache. Então vamos deletar isso daqui, rm index.html. Remove write protected regular file. Vamos dar um... vamos dar um sudo, né? Vamos dar aqui um sudo rm index.html ls, não tem nada. Vamos agora criar um arquivo index.php. Como é que a gente faz? Vamos dar aqui index, vamos colocar o touch, né, que eu já ensinei para vocês, index.php, permission denied, justamente por causa que a gente precisa do sudo. Lembre-se, por causa que essa pasta aqui tem permissão. Então, sudo, vamos dar aqui sudo touch index.php. Criado, ls, está aqui. Vamos dar um nano agora, sempre com sudo antes, sudo nano, index.php. Vamos editar e vamos colocar um código aqui, ó, php echo olá mundo. Vamos sair. Vamos salvar, né? E tá salvo. Vamos entrar aqui para ver se está funcionando tudo direitinho. Localhost. E aí tá aqui o nosso arquivo funcionando. Olá mundo. Então nessa aula a gente instalou PHP, instalamos Apache e muito mais. Só para finalizar aqui, eu quero que vocês coloquem uma permissão que é o chmod, que caso vocês queiram trabalhar com upload de arquivos, para não ter a pasta bloqueada. Então, tem pessoas que deixam só na pasta específica, né, da onde vai os uploads, enfim. No caso aqui, como a gente está treinando, quando você for trabalhar com upload de arquivos aqui, tentar manipular arquivos via PHP, vai dar erro por causa que está protegido. Então, uma das formas de você fazer isso é utilizando comandos chmod, certo? Então, o chmod funciona assim. Eu vou vir aqui, eu vou dar um cd, vamos voltar a um diretório, vamos aqui no www, eu vou colocar um chmod, -r, eu quero que seja recursivo, 777, tá? Deixa eu colocar o sudo aqui antes para garantir. E aqui no final, eu vou colocar
que vai ser a pasta que eu quero, que vai ser HTML. A princípio deu certo, deixa eu listar aqui, ls, perceba agora que está com outra cor, justamente por causa que agora está com permissões, então eu posso, caso o meu script eu faça upload, alguma coisa assim, essa pasta está liberada. 777 não é a única opção, mas aqui para o nosso propósito serve e não tem nenhuma falha de segurança em fazer isso, tá? Tem recomendações para não utilizar, mas vai por mim que não tem problema você utilizar aqui. E agora basicamente está tudo pronto, só na próxima aula a gente vai instalar o MySQL. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa super aula, um forte abraço e até a próxima. Bom, nessa aula a gente vai terminar de fato a configuração do ambiente LAMP, instalando MySQL. Tá? Fazendo uma instalação segura, eu vou mostrar alguns comandos específicos também, que é para criar usuários de forma segura no seu banco de dados. E aí você vai ter completo o ambiente configurado, podendo replicar em qualquer lugar que você queira levantar um servidor web. Ok? Pois bem, vamos começar instalando o MySQL. O primeiro comando é o sudo apt, tá? Install MySQL Server, desse jeito aqui. No meu caso, foi muito rápido, porque eu já tinha ele, tá? Então, realmente, assim, no de vocês vai demorar mais, certo? Inclusive, em algum momento da etapa, vocês têm que pressionar o yes, igual a gente fez na aula anterior, e aí você vai ter o seu banco de dados instalado, tá? Realmente, não tem nada demais, você não precisa fazer nenhuma configuração a mais, é só ir dando yes, 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 como eu fiz na aula anterior, e você vai ter instalado. Na verdade, esse daqui não... É o início da instalação, tá? Essa daqui não é nem a parte mais importante da aula. Por causa que aqui não tem erro esse comando, ok? Se fosse o caso, eu até removeria e faria com vocês. Mas este comando aqui é mais do que suficiente. E só lembrando, pessoal, que debaixo dessa aula vai estar todos os comandos na ordem, tá? Tudo que eu utilizei nas últimas duas aulas para você levantar o seu servidor. Qualquer problema, utilize sistema de suporte. Vamos dar sequência. O próximo comando agora se chama sudo mysql secure installation, e você só vai dar esse comando depois que aqui terminou tudo, tá? Então vamos lá. Ok, agora que vai começar o seguinte, validate password component can be used to test password. Por experiência própria, eu não utilizo esse plugin aqui de password component, por causa que ele é muito chato para quando a gente está redefinindo senha para usuário. Então eu vou colocar como no, tá? Agora a gente vai colocar para redefinir a senha definir a senha do nosso usuário principal, que é o root. Pode colocar a senha que você quiser aí. Em ambiente de produção, obviamente, você coloca uma senha forte. Aqui eu estou colocando uma senha qualquer. Beleza? Aqui, ó, remove anonymous user. A gente vai dar sim. Disable root login remotely, sim. A gente não quer que ninguém consiga logar de forma remota no nosso banco de dados. Isso aqui é questão de segurança. Remove test database and access to it, yes, a gente não quer nenhuma database de teste, não precisa ocupar espaço. E por último, reload privilege tables now, sim. E assim, all done, nosso banco de dados foi instalado com sucesso. Para vocês iniciarem é sudo service mysql start para iniciar, stop para parar e restart para iniciar. Beleza? Eu vou dar um start aqui, mas creio que ele já tenha sido iniciado. Pois bem, agora, lembrando que eu já ensinei durante o curso lá no início com o próprio Champ no Windows os comandos para vocês utilizarem no terminal do banco de dados. Inclusive eu vou logar aqui para você ver que é a mesma interface do que a gente fez no início do curso. Então todos os comandos de banco de dados você vai conseguir executar ali, em qualquer sistema operacional. Tá? Então, para a gente entrar eu vou dar um sudo mysql -u root. Pronto, ó. Você está lembrado dessa tela que a gente viu no início do curso, onde eu te mostrei como criar tabela, fazer toda aquela coisa? Basicamente, eu mostrei alguns exemplos aqui, ó, show, databases, lá que a gente fez no início do curso, criar tabela, enfim, não tem por que eu mostrar isso de novo, tá? Até por causa que no final dessa aula a gente vai criar um arquivo index.php para a gente testar para ver se a conexão tá tudo certo, beleza? Mas agora eu vou mostrar mais um comando que na verdade é do próprio MySQL, que a gente quer criar um usuário com permissões para conseguir modificar database, as tabelas, enfim. Eu vou criar um usuário, create user, eu vou chamar de gui2, porque eu já tenho o gui criado aqui, arroba, eu quero que seja no localhost, fecha aspas simples, identified by 1, 2, 3, 4, 5, 6, é assim que eu vou colocar, e
foi criado com sucesso, apesar de nenhuma rule foi afetada por causa que eu inseri, beleza? Então, o segundo agora, o próximo passo é a gente dar privilégio para este usuário que a gente criou, ok? E para a gente dar privilégio, a gente dá um grant all privileges on. A gente vai dar para tudo usando asterisco ponto asterisco to gui2 arroba localhost ponto e vírgula. Pronto! Apesar de estar 0 rules affected, eu sei que está funcionando, beleza? Então é isso, vocês estão com tudo configurado de forma segura. Eu posso dar um quit aqui e eu posso logar agora com o usuário que eu criei, que é o gui2. Então eu posso dar um mysql -u root. Agora eu coloco o parâmetro p no final e vai pedir a senha aqui do root, no caso, né? Tá pedindo a senha aqui, mas no caso eu vou fazer o seguinte, eu coloquei para logar com root, eu quero que seja com gui2. Então é mysql -u gui2p. Ó, tá pedindo a senha do gui2. Vamos colocar aqui a senha que eu criei. Eu coloquei a senha errada. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. mysql -u gui2. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Eu mesmo acabei de colocar a senha errada aqui, mas vamos lá. Vai, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronto, logamos. Então tá tudo certo, eu que digitei a senha aqui errada. Bom, vocês então aprenderam algumas coisas novas aqui, dentre elas, de fato, instalar o MySQL no Linux, utilizando aqui o Ubuntu como base. A gente criou um usuário com permissões para a gente usar ele ali quando a gente for trabalhar no PHP, ou aqui mesmo eu acabei de logar com ele, né, com o gui2. E vocês podem criar quantos usuários quiser, tá? Eu coloquei todas as permissões e é basicamente isso. Agora o próximo passo é para a gente testar, né? Fechar com chave de ouro criando um arquivo index.php. Vamos dar quit aqui para sair dessa interface do MySQL e voltar para o terminal normal. Vamos dar um clear para limpar aqui nossa janela. E vamos criar o arquivo em cd var www.html, que é onde ficou o nosso site, né? ls, está vazio, vamos dar um touch index.php. Nano index.php para editar agora. E vamos colocar aqui um php. Eu vou colocar aqui um display, ou melhor, in_set display _errors com valor de 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque por padrão esse PHP aqui no Linux ele não mostra os erros. E como eu quero demonstrar que está funcionando aqui o PDO, eu vou colocar para mostrar algum erro se acontecer. Então aqui eu só vou criar uma instância de PDO MySQL localhost DB name, eu vou colocar uma database que não existe, só para dar o erro mesmo e vocês verem que pelo menos logou com o usuário. Então eu vou colocar testes, que não existe, né? A gente nem criou essa database, certo? A gente pode fechar aspas simples aqui. O segundo parâmetro a gente vai colocar gui2 e o terceiro é a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Essa é a nossa instância do PDO. Vamos dar um Ctrl X para salvar. Yes, Enter, fechou. Vamos agora abrir aqui o meu navegador e acessar esse arquivo. Vamos lá. Bom, então como vocês podem perceber, eu simplesmente, na verdade já estava funcionando desde o início, tá? O que aconteceu ali é que a database, a princípio, ele não me apontou nenhum erro, mas o que eu fiz ali só para demonstrar que está funcionando, deixa eu mostrar para vocês, eu coloquei uma senha incorreta. Aqui eu coloquei também aspas simples, mas não faz diferença. Eu coloquei uma senha incorreta, a gente sabe que a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu coloquei um 7 ali no meio para dar senha errada e de fato tá aqui, ó, tá dando errado, user gui2 localhost using password yes, né, em var, e aqui tá dando access denied. Se eu vier agora aqui e colocar a minha senha correta, como estava de fato, antes de eu dar essa pequena pausa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ctrl X, yes, Enter para salvar e atualizar. Sumiu o erro, está conectando de fato no banco de dados, ok? Bom, nessa aula foi isso. O download vai estar disponível abaixo da aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado e agora façam bom proveito aí dessa nova habilidade no arsenal de vocês
que é de fato um ambiente configurado da forma correta e segura utilizando Linux. Um forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Olá e seja muito bem-vindo para uma série muito especial do treinamento de infraestrutura web, onde a gente vai falar justamente de uma das maiores empresas, se não a maior empresa de infraestrutura do mundo. Sim, a gente vai estar falando da AWS e vocês vão levantar aqui um servidor do zero utilizando a AWS. Muito bem, essa daqui é uma aula introdutória, certo? A gente não vai colocar a mão na massa aqui, só para você entender o que é a AWS e por que quando a gente fala de infraestrutura, aqui é o melhor lugar para você colocar a sua aplicação, simplesmente por causa que não tem limite. AWS significa Amazon Web Services. No curso de desenvolvimento web, se você já viu uma aula onde eu falo sobre a AWS, tudo bem, aqui eu vou explorar um pouco mais de outro lado que eu não comentei lá, que é a questão dos servidores que a gente utiliza aqui na nuvem, certo? Então, aqui que eu tô é na minha página inicial, onde eu tenho a minha conta da Dunk Code, certo? Na verdade, eu tenho várias contas, tá? Essa daqui é uma conta de exemplo que eu fiz. Mas, enfim, aqui, pessoal, você percebe que todos esses serviços aqui é tudo da AWS, tá? Os mais comuns que você vai ver, assim, geralmente em desenvolvimento web é o EC2, que vai ser o principal que a gente vai trabalhar, que são os servidores na nuvem que você cria aqui, tá? Você pode criar com qualquer sistema operacional Linux, no caso Ubuntu ou CentOS, que são os principais. A gente tem também, é claro, os serviços, por exemplo, de disparo de e-mail, que é muito comum, banco de dados também. Aqui a gente consegue com muita facilidade separar nossa aplicação. Por exemplo, o banco de dados ficar no RDS, deixa eu mostrar aqui para vocês. Banco de dados aqui, ó, RDS, que é o Relational Database Service, tá? E, por exemplo, ter o seu Apache, o seu servidor web, enfim, rodando no EC2, e você pode dividir e ter vários servidores EC2 rodando e fazer a comunicação entre as aplicações, tá? Se você está se perguntando qual que é a diferença aqui da AWS para uma empresa de hospedagem, o que for, é que aqui é para infraestrutura, não é hospedagem de sites, ou seja, quando você compra um servidor aqui, você não está comprando uma hospedagem, você está comprando um servidor que daí você faz o que você quiser. Hospedar uma aplicação é uma consequência do que você irá fazer na AWS, ok? Então é muito poderoso justamente por ser em nuvem, a gente consegue aumentar o limite de memória, armazenamento de uma forma muito fácil, sem ter trabalho, justamente por causa que a computação em nuvem é a última tecnologia. Então as maiores empresas do mundo que você vê hoje, de o que for, aí que tem os serviços, sei lá, Uber, Facebook, enfim, eu não tenho como saber exatamente onde eles colocam as aplicações, mas se eu fosse para dar um palpite, eu diria que com certeza pelo menos alguma coisa eles têm aqui, justamente por causa que a AWS é líder em infraestrutura aqui web, no caso, né, que eu estou utilizando. Muitos serviços aqui para vocês explorarem, não tem que pagar nada para criar conta, tá? No caso aqui eu não vou mostrar o processo de criar conta, mas é simples. Caso você queira utilizar, você pode vir no site aqui da AWS que eu tô e criar a sua conta, ok? Aqui realmente o que eu vou mostrar é a cereja do bolo, é a gente criando um servidor do zero, um Ubuntu, no caso que foi o que eu ensinei para vocês no curso, mas caso depois vocês queiram criar outra, sem problema nenhum, ok? Ou caso vocês queiram depois, no futuro, começar a utilizar a AWS, vocês vão ter essa aula como um guia, certo? Um guia inicial e bem assim intuitivo. Eu preparei a próxima aula que vai ser colocando a mão na massa. Ok? Então a gente vai ver agora sobre o EC2, que é o que eu estava falando para vocês. Se eu clicar no EC2, vai carregar para mim aqui o meu EC2 Dashboard, certo? Então, basicamente, a gente chama aqui na AWS os servidores que a gente tem aqui de instâncias, né? Assim como a gente tem na orientação a objetos, o termo instanciar, aqui é o mesmo princípio. Então, aqui nesse eu tenho uma instância que está rodando, que foi um teste que eu fiz, né? E a gente tem também outra coisa que você vai perceber aqui, são as zonas, né? A gente pode definir onde que o nosso servidor vai estar. Por padrão, essa minha zona que eu tô é US East 1, tem várias, tá? Não noto, assim, no meu caso, diferença, tá? E também seria, assim, algo mais avançado, por causa que, claro, você tem total controle aqui, então por que não também escolher onde fica o seu servidor? Então isso aqui é muito bacana também, tá? Então aqui
a gente tem as nossas instâncias. Ó, eu tenho essa daqui rodando. Não sei nem o que eu estou fazendo com essa daqui no caso, mas enfim. Tem aqui as configurações, como vocês podem perceber, certo? E a gente tem aqui os volumes. Os volumes, basicamente, que mostram aqui, a gente consegue colocar um volume dentro de uma instância. Isso significa que a gente pode aumentar esse volume, criar outros volumes e linkar ele com as instâncias que a gente tem, com o nosso servidor. Fica separado, mas a gente linka eles. Por isso que a gente tem essa alta disponibilidade e capacidade de escalar a nossa aplicação, certo? Então, isso daqui foi uma aula introdutória, certo? Para mostrar aqui um pouco da AWS. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, não deixe de utilizar o sistema de suporte. Forte abraço e a gente se vê na próxima.